Oi gente, tudo bem? Bem-vindos à aula 2 do Plano de Emagrecimento 2021. Se você chegou até aqui, é porque você assistiu a live, gostou do conteúdo, quis aprimorar um pouquinho mais, assistiu a aula 1, a aula bônus número 1, que era sobre dieta low carb, e hoje vamos então para a aula 2, a aula bônus número 2, que é sobre a estratégia de jejum intermitente. Afinal, o que é jejum intermitente? Será que toda vez que eu fico sem comer, períodos sem comer, eu estou fazendo jejum intermitente? Para quem funciona essa estratégia? O que é que fala a literatura? Como eu já falei lá na aula 1, a nutrição não é uma ciência baseada em achismos. Então, tudo que nós nutricionistas colocamos em prática no consultório deve estar atrelado a um estudo científico. E aí a gente tem que trazer para vocês também o que é mais atual, o que seria a melhor literatura, né? São os artigos de revisão, artigo de revisão sistemática, ou os estudos randomizados, que foi o que eu apresentei na aula de ontem para vocês. Então, vamos embora para a aula? Então tá lá, vamos falar então sobre a estratégia de jejum intermitente? O que é que a Nutri tem para falar para vocês então? Será que jejum é só ficar sem comer? Toda vez que eu fico um período sem me alimentar, a parte da tarde inteira sem comer, eu tô fazendo um jejum intermitente? Ou o jejum intermitente é algo mais severo? É algo mais controlado? Bom, então é importante a gente diferenciar aqui o comer natural, que hoje a gente tem, tudo tem nome hoje em dia, né? Que é o comer intuitivo, mindful eating, que eu falo que eu comer quando tem fome, do jejum intermitente, que seria um jejum programado. Então, até trouxe aqui para vocês, né? O jejum intermitente é caracterizado por períodos pré-estabelecidos, onde se alternam períodos em jejum e períodos de alimentação. A gente chama isso de janela de jejum e janela alimentada, certo? E o período de jejum pode ser horas ou dias até. Tem alguns protocolos que duram um dia inteiro, que duram até 24 horas. Começando aqui pelo protocolo mais comum, mais utilizado, que é o protocolo de 16/8. E então, eu gosto sempre de dizer assim no consultório, olha, apesar de todo o alvoroço em cima do jejum intermitente, gente, jejum não é uma dieta nova. Quer dizer, a estratégia do jejum intermitente não é nada novo. Quando a gente vai pensar, vou fugir um pouquinho, quando a gente fala no jejum alimentar natural, né, as civilizações já faziam isso há muito tempo atrás. E nas religiões é muito comum acontecer jejum por um propósito específico, certo? E aí eu até brinco assim, né? Você que é cristão, que tem o hábito de fazer jejum para oração, já aproveita e organiza isso, porque você pode até dar uma emagrecidinha, né? E o jejum mais conhecido, gente, o jejum intermitente mais conhecido é o jejum do Ramadã, onde eles ficam, sim, longas horas, né, sem comer. Então, jejum não é nada novo. Meu Deus, jejum é perigoso. Pera lá, as civilizações já fazem isso há muito mais tempo do que a gente imagina. E existe uma grande diferença aqui entre o jejum intermitente calórico e um jejum intermitente metabólico. Bom, calma, vou tentar explicar aqui, trouxe escrito para vocês, para que vocês entendam um pouco mais. O jejum calórico seria uma parte, né, a janela não alimentada, excluindo tudo quanto é tipo de alimento que contenha caloria. Então, nesse período aqui, o que é válido utilizar? Apenas água, chá, café, tudo isso desde que sem açúcar e sem adoçante. Então, basicamente, é viver por água mesmo. É só água permitido nesse período aqui. E já o jejum metabólico, ele também tem o período não alimentado e o período alimentado. Só que nesse período não alimentado, a gente pode utilizar alimentos com baixa caloria ou alimentos que não vão elevar a nossa glicemia, não vão fazer com que a gente secrete insulina. E entre os alimentos que poderiam ser utilizados aqui no jejum metabólico óleo de coco, manteiga, o limão. Aqui as gorduras são muito bem-vindas. Como o óleo de coco e manteiga, é daqui que veio a ideia de se utilizar o óleo de coco no café para emagrecer, certo? Mas não necessariamente que o óleo de coco no café vai te fazer emagrecer.
É mais pelo fato de fazer com que você sustente mais o período de jejum, ok? E por que o limão aqui é a única fruta, Nutri, que você colocou? Porque o limão é uma fruta que tem pouquíssima caloria. Na verdade, aqui nesse jejum metabólico, a gente poderia até utilizar também o abacate. Muitas vezes, se você está iniciando, quer começar a fazer jejum intermitente, seria indicado que você faça no primeiro momento o jejum metabólico, porque ele não é tão agressivo, digamos assim. Porque você, de certa forma, pode consumir alimentos que têm energia, certo? Então você não vai ficar com aquela sensação de fome, até porque as gorduras, né, a gente já falou na aula de ontem, tem a propriedade, né, tem a função de gerar saciedade. Então você pode começar com esse jejum metabólico e depois partir para um jejum calórico, que seria isento de tudo quanto é alimento que tenha caloria. Outra coisa que a gente pode falar aqui também é que o jejum metabólico ele pode ser utilizado para fazer com que você segure mais tempo o jejum intermitente. Por exemplo, calma aí, vamos exemplificar para ficar um pouco mais fácil. O Nutri ou o médico te propõe lá que você faça 20 horas de jejum. E aí você fala assim, nossa, 20 é bastante, né? Olha, doutor, 14, 16 eu até consigo fazer nesse aqui calórico só tomando água, café e chá. Mas chega um momento que eu vou ficando com fome já. E aí é onde o Nutri ou o médico te orienta. Então, quebre o jejum calórico, mas mantenha o metabólico. E é onde entra, por exemplo, o café com óleo de coco, né? As bebidas aí acrescidas de gordura. E até coloquei aqui a imagem, né? Do Keto Brain, desses super coffees da vida. Então, esses super coffees, eles não quebram o jejum metabólico, apenas o jejum calórico. Entenderam a diferença? Então, o jejum metabólico pode ser utilizado aí também para te sustentar um pouco mais nessa janela não alimentada. Por que utilizar alimentos, Nutri, que não elevam a glicemia? Porque todas as vezes que a nossa glicemia está alterada, né? Toda vez que a gente coloca uma fonte de carboidrato para dentro do nosso organismo e o nosso pâncreas tem que secretar insulina para metabolizar essa glicose, quando a insulina está alta, a gente tem um bloqueio, né, na beta-oxidação, que seria a queima de gordura. Então, daí é onde vem a ideia de que o café com óleo de coco emagrece. Mas não necessariamente que ele tenha um superpoder emagrecedor. Compreendem a diferença? Ok. E aí a gente vem então para os protocolos, né? Quais são os protocolos mais utilizados? Eu coloquei 3 aqui. O 16x8, o protocolo de 18x6 e o protocolo de 5x2. Vamos abrir um pouquinho, destrinchar um pouquinho mais esses protocolos. O primeiro protocolo de 16x8 é o mais comum utilizado, as pessoas que estão começando a fazer jejum normalmente fazem ele, onde você fica 16 horas sem se alimentar e 8 horas na janela alimentada, certo? O protocolo de 18x6 é o contrário, então você passa 18 horas sem se alimentar e 6 horas alimentado. E esse protocolo de 5x2 aqui, ó, que é o mais diferentão, qual que é a dessa dieta de jejum diferentão? Você teria aqui 5 dias na semana para comer de forma à vontade, como você quisesse. Mas em 2 dias da semana você tem que consumir apenas 500 calorias. Mas o que é recomendado nesses outros 5 dias, apesar de não contabilizar a caloria, de não ter uma dieta talvez prescrita? Que você não coma alimentos sem qualidade. Então, não é para você ficar utilizando farináceos, alimentos processados nesse período não. Ou seja, você mantém por 5 dias uma dieta qualitativa, mas não focando tanto nas calorias, e por 2 dias, aí sim você contabiliza calorias, tendo que consumir até no máximo 500 calorias. É importante dizer aqui, gente, que 500 calorias é uma dieta bem pequena. Se você fizer um almoço com legume, uma porção de 100, 150 gramas de carne, arroz, feijão, facilmente você já bate umas 300, 400 calorias aqui. Então, nesses 2 dias, a gente está falando de um almoço e talvez 1, 2 frutas no dia, ok? Normalmente, o que a gente orienta para os pacientes é que vá aumentando aos poucos essa janela não alimentada, né? Se você estava acostumado a comer 6 vezes no dia, 7 vezes no dia, comer grandes volumes de comida, e aí você começa a fazer jejum, você vai, obviamente, sentir falta, você vai sentir fome, você vai sentir fraqueza. Então, começa ali com 12, 14 horas, lembrando que a parte não alimentada contabiliza o horário que você está dormindo, certo? Então, uma parte desse jejum será feito enquanto você dorme.
E aí você vai aumentando aos poucos, né? Normalmente é assim que a gente trabalha no consultório. Tem pessoas que chegam a fazer 24 horas de jejum. E eu, na minha prática clínica, gosto muito do protocolo de 16/8. Eu acho que tem bons resultados. Até porque ficar fazendo jejum por 24 horas, a gente vai ter uma deficiência de nutrientes muito grande. Outra coisa que eu normalmente oriento, se você for fazer um jejum muito prolongado, é que você não faça isso todos os dias. Faça ali 2, 3 vezes na semana, já é o suficiente para você gerar um déficit calórico maior do que numa dieta tradicional. E então eu trouxe para vocês o que é que a literatura nos fala, tá bom? De novo, a gente não pode basear a nutrição em achismos, no que a minha amiga fez e deu certo, no que eu fiz e deu certo. Então a literatura traz pra gente e eu trouxe aqui para vocês 2 artigos. 2 artigos de revisão, é bem importante lembrar isso, né? Esse primeiro aqui e esse segundo aqui também, que é um artigo de revisão. Esse daqui é de 2020, de janeiro de 2020, então é um artigo recente. E esse outro é um artigo de revisão de 2019. Esse primeiro artigo aqui mostra pra gente a efetividade, né, da dieta de jejum intermitente e da dieta de restrição calórica total, comparando as duas dietas para a perda de peso. Então, o que é que ele traz para nós como resultado? Lembrando, gente, artigo de revisão são os melhores artigos que a gente tem. É um compilado, até coloquei aqui, né? Revisa todos os artigos publicados referente a esse assunto. Então, se tem uma base de dados lá com 1000 artigos, eles vão revisar os 1000 artigos. Claro que normalmente não vai fazer isso, porque seria um estudo muito, muito longo, né? Até você revisar todos esses artigos. Normalmente, os autores escolhem ali 50, 20 artigos que tenham características muito próximas para realmente fazer uma comparação. Enfim, mas são artigos de alto impacto, são, na escala de artigos científicos, são os mais top para a gente estudar. Certo, e aí esse primeiro artigo, então, mostra pra gente que, olha aí, não há diferença significativa de perda de peso numa dieta de restrição energética contínua, que é uma dieta tradicional com déficit calórico, e uma restrição energética intermitente. Uau! Porém, o que é que eles analisaram? Que alguns autores, nesses artigos aqui, apontaram uma melhora no sono. Mas será que não é porque as pessoas comem mais cedo? Então, partindo do princípio lá, de que normalmente a última refeição vai ser às 16, 18, no máximo 20 horas, será que essas pessoas não tinham um sono melhor porque elas davam um tempo de digestão legal entre a refeição e até propriamente a hora de dormir? Os autores também viram que há melhora nos marcadores bioquímicos sanguíneos, como o de glicose e colesterol. E aí eu falo assim, mas é óbvio, né? Porque se você não está comendo, não tem por que secretar insulina. Então, obviamente que vai melhorar a sua glicose sanguínea. Assim como o colesterol. Se você não está comendo, você passa uma parte do seu dia sem comer, realmente tem um porquê, né? Explica muito por que você melhorar esse marcador. E aí, uma coisa interessante. O grupo que fazia jejum intermitente, mas que mantinha o café da manhã como a maior refeição, então vamos dizer assim, que a pessoa fazia esse café da manhã 10, 11 da manhã, e aí ela fazia essa refeição como uma grande refeição e ia diminuindo. Sabe aquela ideia tradicional do, como que é, gente? Faça o café da manhã de um rei e jante como um mendigo. As pessoas que faziam essa rotina perdiam mais peso. Mas aí eu te digo assim, tem artigos que mostram, sem jejum, que isso também promove perda de peso. Então, será que é o jejum que fez isso? Ou é pelo fato das pessoas começarem fazendo uma boa refeição, rica em nutrientes, que vai diminuir a fome delas ao longo do dia? Então, enfim, vamos ver. São as conclusões dos autores aqui. E aí eu trouxe esse outro estudo aqui mostrando, né, a evidência para perda de peso em 3 tipos de dietas diferentes. Uma dieta com diferente composição de macronutrientes, a jejum intermitente e as dietas populares aqui. Sabe dieta de revista? Então ele comparou essas 3 dietas e o que é que ele trouxe para nós como resultado. Bom, várias dessas dietas populares para perda de peso, primeiro, o que é óbvio, né? Não há evidência científica alguma da efetividade delas.
e que não existe até o momento uma única dieta ideal para perda de peso. Isso é muito interessante, porque a todo momento, quando me perguntam no Instagram, né, qual é a melhor dieta? Bom, gente, não existe uma dieta que seja melhor para todo mundo. Existe individualidades. E é o que eu tenho buscado aqui com vocês, né, desde lá da nossa live, falando sobre se conheçam, percebam em qual estratégia o seu corpo funciona melhor, certo? Olha só o item 3, ele mostra que a qualidade dos alimentos é importante em uma dieta de emagrecimento e promover saúde. Lembra do passo 1, 2, foi o passo 3 que eu dei na live do plano de emagrecimento, onde eu falava assim, ó, foque na qualidade. Sempre que você focar na qualidade, a chance de você errar na dieta é muito pequena. Então, ele mostra aqui que é muito importante você manter a qualidade nutricional se você busca emagrecer. E que para perder peso é fundamental uma dieta que promova o balanço energético negativo. Então, quando me perguntam assim, ou quando me falam, mas minha amiga fez jejum e emagreceu pra caramba, ou eu só funciono emagrecendo com jejum. Aí eu costumo dizer assim, mas é óbvio, porque você passou horas sem comer e você acabou fazendo balanço energético negativo. Então, se você ficar 20 horas sem comer, mas nas 4 horas que você ficar na janela alimentada, você comer um boi, 2 cheeseburgers e uma Coca-Cola, você não vai emagrecer. Quantas pessoas que você conhece que come poucas vezes no dia e ainda assim estão com sobrepeso, estão obesas? Então, não é o fato de comer poucas vezes no dia que está fazendo emagrecer. É que no jejum intermitente, as pessoas passam longas horas sem comer e ainda tem que manter a qualidade nutricional. Senão, não vai resolver a situação. E aí, o último item aqui, né? Ele fala pra gente que a adesão é muito importante. É um indicador de sucesso para o emagrecimento. E eu tenho falado isso a todo momento no meu Instagram. A adesão é um dos pontos chaves. Então, muitas vezes, para que aplicar uma estratégia como um jejum, que a pessoa foge totalmente da rotina dela e que ela fica louco mesmo da cabeça, se ela não vai ter adesão, então essa dieta não serve para ela. Ou para que fazer uma dieta cetogênica se ela não vai aderir? O grande negócio é a adesão, certo? E aí eu trouxe para vocês então, quem é que vai se beneficiar com o jejum intermitente, Nutri? Bom, a primeira coisa para mim, que é óbvio, indivíduos que não têm fome pela manhã. Porque, como eu já falei, a parte da janela não alimentada vai contabilizar o período que você dorme. Então, ou os indivíduos que não têm fome pela manhã, ou aquelas pessoas que não têm o hábito de jantar. Sabe quando o paciente chega para mim e fala assim, nunca foi lá em casa habitual da gente fazer janta, não. Então tá bom, para você pode ser que jejum funcione muito bem, certo? Pessoas que não gostam de levar marmitinhas para o trabalho, né? Eu não tenho fome de manhã, mas eu também não gosto de ficar carregando um monte de coisa, ou eu não tenho onde armazenar essa comida aiada. Então pronto, talvez o jejum funcione para você também. E aparentemente, obesos e portadores de doenças crônicas, como por exemplo, um diabetes, uma hipercolesterolemia, né, que é um colesterol alto, como eu falei lá atrás. Óbvio que quando você tá passando por um período não alimentado, não tem por que você secretar insulina, não tem por que sua glicemia estar alta. Então pode ser uma estratégia que funcione muito bem com esse público. E eu digo, quando eu atendo pacientes obesos, homens principalmente têm uma adesão muito grande de jejum intermitente, tá? Mulher tem uma necessidade muitas vezes de comer mais vezes ao longo do dia, mas homens, para mim, têm uma adesão muito grande. E quando o paciente é diabético ou tem alguma dessas doenças crônicas, o jejum normalmente funciona muito bem também. E aí eu coloquei aqui para vocês também, né? Por que usar o jejum intermitente então? Como a gente já viu lá no início, né? Inicialmente tem uma menor preocupação com as calorias, já que você passa 16, 18, 20 horas sem comer, de certa forma, nesse período de 4, 6 a 8 horas que você come, não precisa ficar tão neurótico numa dieta friamente calculada, certo? Mas lembrando que se você comer um boi, um cheeseburger, 2 batatas e uma Coca-Cola, possivelmente você não vai emagrecer. E que é uma estratégia que a curto prazo trazem bons resultados, sim.
Então eu caracterizo aqui como uma dieta de emergência, né? Então a pessoa talvez que chega no consultório com uma glicemia muito alterada, né? Um portador de síndrome metabólica, pode se beneficiar dessa estratégia no primeiro período, porque ela traz um resultado muito rápido, sim. E isso é importante também para que o paciente tenha o quê? Adesão. Então é isso, né? Como eu falei, o jejum é mais uma das estratégias que podem sim ser utilizadas durante o seu processo, durante o seu plano de emagrecimento. Basta que você entenda que ele não é superior a uma estratégia de restrição calórica convencional. Mas que em alguns momentos da sua vida, por exemplo, quando você está em viagem, que acaba fazendo 2 ou 3 refeições bem calóricas, pode ser que ele possa te ajudar sim. Assim como as pessoas que têm síndrome metabólica, né, diabetes, colesterol alterado, também podem ter uma melhora nesses marcadores de forma rápida. Eu espero que vocês tenham aprendido, eu espero que vocês tenham gostado dessas aulas que eu gravei aqui para vocês durante esses 2 dias. Eu espero também que vocês comecem a se conhecer mais, apliquem as estratégias no plano de emagrecimento de vocês e que ao final de 2021 todos estejam transformados de dentro para fora. Muito obrigada, um beijo e sucesso no plano de emagrecimento de vocês!